Então, primeiramente, nós vamos calcular a variação de entalpia molar de vaporização a baixa temperatura, ou seja, a 190,4 Kelvin. Desta forma, utilizando uma tabela de saturação para o acetileno, nós vemos que 190,4 Kelvin, a pressão de saturação correspondente é 1,283 bar. E a 200,9 Kelvin, a pressão de saturação correspondente é 2,027 bar. Então, nós vamos pegar os pares temperatura e pressão para inserir na equação de Clausius-Clapeyron. Desta forma, o ΔH molar de vaporização é igual a menos o Ln de P2Sat, que nós chamamos de 2,027 bar, divididos pelo P1Sat, que é 1,283 bar, vezes o R, 8,314 Joule por mol por Kelvin, divididos por 1 sobre T2Sat, que é 200,9 Kelvin, menos 1 divididos por T1Sat, que é 190,4 Kelvin, certo? Desta forma, bar pode se cancelar com bar e Kelvin com Kelvin. Nós teremos no numerador um número negativo e no denominador um número negativo também, gerando um ΔH molar de vaporização aproximado, ou seja, ele é determinado por uma equação de 13.852,296 joules. Isso equivale a 13,852 quilojoules por mol. Bom, agora nós precisamos determinar o valor experimental. O valor experimental ele é também extraído da tabela de saturação. ΔHV experimental de vaporização específico, ele será o HV específico, o H do vapor, menos o H líquido, HL específico. Então, a 190,4 Kelvin, o H do vapor é 1018 kJ por quilo e o H do líquido é 378 kJ por quilo. Nota que o valor aproximado do ΔH de vaporização está em quilojoules por mol e o valor experimental está em quilojoules por quilo, em unidade específica. Então, nós precisamos transformar este ΔH experimental e específico em ΔH experimental molar. Então, 640 kJ por quilo vezes a massa molar do acetileno. Lembrando que o acetileno, sua fórmula é C2H2, ele é o etino com tripla ligação, 26,04 gramas por mol. E além disso, nós precisamos transformar o nosso quilo para gramas. Então, nós chegamos no ΔH, agora molar de vaporização experimental, de 16,665 kJ por mol. O erro relativo, então, ele é o valor aproximado, calculado pela equação de Clapeyron, que é 13,852 kJ por mol, menos o valor experimental, que é 16,665 kJ por mol, em módulo, divididos pelo valor experimental, 16,665 kJ por mol, gerando um erro relativo de 0,168. O cálculo do ΔH de vaporização a alta temperatura é feito de forma semelhante. Nós vamos chamar o T2Sat de 300 Kelvin, consequentemente o P2Sat de 50,660 bar. O P1Sat vamos chamar de 40,530, consequentemente o T1Sat 290,4 Kelvin. Inserimos os pares de pressão e temperatura na equação de Clausius-Clapeyron. ΔH molar de vaporização é igual a menos o Ln de P2Sat,
que é 50,660 bar, divididos por P1 sat, que é 40,530 bar, vezes 8,314 Joule por mol por Kelvin. Tudo isso dividido por 1 sobre T2 sat, que é 300 Kelvin, menos 1 sobre T1 sat, que é 290,4 Kelvin. Cancelamos Kelvin e bar. Encontramos então um valor de ΔH de vaporização molar aproximado, porque nós usamos uma equação, de 16.832,357 Joule por mol, que equivale a 16,832 kJ por mol. Agora nós precisamos encontrar o ΔH experimental de vaporização. Na tabela nós temos informações de H do vapor específico e H do líquido específico, gerando então o ΔH de vaporização experimental, que é igual ao H específico do vapor menos o H específico do líquido. Na tabela, então, a 300 Kelvin, o H específico do vapor vale 1.017 kJ por quilo e o H específico do líquido vale 778 kJ por quilo, gerando então um ΔH de vaporização experimental específico de 239 kJ por quilo. Precisamos transformar então de forma análoga à primeira parte o ΔH de vaporização experimental específico em ΔH molar de vaporização. Então, o ΔH molar de vaporização experimental, ele será 239 kJ por quilo, vezes a massa molar do acetileno, 26,04 gramas por mol. E, além disso, precisamos transformar, então, o nosso quilo para gramas. Então, nós chegamos num ΔH de vaporização molar experimental de 6,223 kJ por mol. O erro relativo, então, é o valor aproximado, que é 16,832, menos o valor experimental, que é 6,223, divididos pelo valor experimental, que é 6,223, gerando um erro relativo de 1,70. Mostrando que o erro relativo na temperatura mais alta, a 300 graus, é maior do que o erro relativo na temperatura mais baixa, a 190,4 Kelvin.